O título dessa sessão é um título que, à primeira vista, pode parecer um pouco interessante. Se chama Miscelâneas, porque são diferentes temas extremamente importantes, mas que não são necessariamente conectados um ao outro. Nós teremos dois debatedores, que é o representante da Academia Brasileira de Neurologia, é o Dr. Marcelo Calderaro, que é neurologista, coordenador do Grupo de Estudos em Emergências Neurológicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é o organizador dos treinamentos em morte encefálica do Hospital das Clínicas e da Academia Brasileira de Neurologia. Se já tiver chegado, eu pediria... está aqui. Já está aqui. O segundo debatedor é o representante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que é o Dr. Marcos Mazzini, que é formado em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, tem residência médica no Hospital de Base, aqui do Distrito Federal, e no Hospital Sara Kubitschek. É especializado em cirurgia da coluna pela Universidade de Nottingham, da Royal Infirmary, Departamento de Neurocirurgia. É mestre em medicina e doutor também na área de neurocirurgia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor titular de neurologia da Faculdade de Medicina da FACIPLAC em Brasília. É membro técnico da Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia do CFM, diretor técnico da Clínica de Neurocirurgia e Neurologia, que é a Opus Millennium, além de várias outras atribuições e funções. Os apresentadores, que terão cada um 5 minutos, serão breves comunicações. É a doutora Rosana Reis Notten, que hoje pela manhã já falou para nós, que é médica, pós-graduada em pediatria e perícia médico-legal, que é Master International em doação e transplante de tecidos, células e órgãos, pelo Transplant Procurement Management Project da Universidade de Barcelona. Ela foi até recentemente coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e também é membro da Câmara Técnica de Morte Encefálica do CFM. Eu apresentarei todos e depois nós poderemos, em seguida, cada um fazendo sua apresentação. O Dr. Luiz Antônio da Costa Sardinha é mestre pela Universidade Estadual de Campinas, é coordenador da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é membro da das Câmaras Técnicas de Neuro e Neurocirurgia e de Morte Encefálica aqui do CFM. É conselheiro do CRM do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em neurologia e processo de morte encefálica, exame de Doppler transcraniano. E Venâncio Pereira Dantas Filho é médico formado pela Unicamp, com residência em neurologia na mesma universidade, é especialista em neurologia do aparelho locomotor pelo Hospital de Doenças do Aparelho Locomotor Sara Kubitschek, é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da Unicamp, é doutor em ciências médicas na área de neurologia, na área de concentração de neuro, também da Unicamp. É titular da Sociedade Brasileira de Neuro, é membro do grupo gestor da disciplina de bioética e ética médica da Unicamp e membro de várias outras sociedades e é membro da Câmara Técnica também de Morte Encefálica do Conselho Federal de Medicina. Portanto, são estes os moderadores e os apresentadores desta sessão. Esta é uma sessão com 50 minutos. Nós estamos começando com um grande atraso, o que, obviamente, implicará em um atraso no seu término. São 1h40 da tarde.
nós temos 50 minutos para todas as nossas apresentações. Portanto, a primeira pessoa que nos apresentará é a doutora Rosana, em que fará dois temas. O primeiro é paciente não identificado e morte encefálica. E seguirá com a questão da assinatura no termo de determinação de morte encefálica. Eu peço que a doutora Rosana apresente os dois temas um após o outro. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria renovar minha satisfação de estar aqui e muito feliz, porque isso se tornou uma missão quase pessoal nos últimos anos. A gente tem dedicado boa parte da vida para a organização dessa legislação, e então é com muita alegria que a gente está aqui para falar sobre esses temas que são do cotidiano da gente. Vamos começar falando do horário da morte do ponto de vista legal. Então, a gente tem isso definido pelo bom senso há muitos anos, a gente vinha procedendo dessa forma, que a conclusão do protocolo de morte encefálica em todas as suas etapas deveria ser o horário da morte. Isso veio a ser consolidado na nossa resolução e a gente tem lá a orientação de que a gente deva assinar o atestado de óbito, a declaração de óbito, toda vez que se tratar de uma morte clínica e sempre com o horário do último exame procedido. Se o último exame for o exame complementar, é o horário da interpretação do exame complementar. Se ele foi um exame clínico, é o horário da completude do exame clínico. Sempre que a gente estiver diante de uma morte violenta, com suspeita de confirmada ou não de morte violenta, a gente precisa encaminhar esse corpo ao ML. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para vocês. Esse aqui é um instrumento de São Paulo, que avançou nessa questão do encaminhamento do corpo para o DML, ou para o IML, que é que a gente, quando está atendendo o paciente, encaminhe para o IML esse corpo com o máximo de informações possíveis, né? No que a gente está falando aqui, é bem importante que esse campo, que aqui está tão bem consolidado pelo governo de São Paulo, que a gente tenha a questão da data e do horário bem consolidado. Não tem minimamente como o legista saber, pelos fenômenos biológicos, quando é que essa morte ocorreu, né? Diferentemente da parada cardíaca, a morte encefálica ainda permanece com a circulação, então isso impede os fenômenos degenerativos que o legista poderia perceber. A outra questão é o paciente não identificado, e aqui, propositalmente, eu trouxe o artigo 21 do decreto que regulamenta atualmente a lei do transplante, onde diz que fica proibida a doação de tecidos e células de partes do corpo no caso de não identificação do potencial doador, né? E aqui diz, inclusive, que não supre as exigências desse caput o simples reconhecimento dos familiares, que a gente precisa ter uma autoridade com fé pública que diga quem é essa pessoa, no mínimo, né? Mas isso, de nenhuma forma, se aplica ao diagnóstico de morte. O fato da pessoa não estar identificada, esse aqui é um parecer que já está publicado, ele trata de outros assuntos, eu tirei aqui, deixei só o assunto que nos concerne, é que toda vez que a gente tiver uma pessoa não identificada para ser diagnosticada, a determinação da morte encefálica deve, sim, ser feita. Ele apenas não poderá ser doador. Nesse caso, a gente registra no prontuário, quando não teve sucesso a busca pelo familiar, e dá ciência à direção técnica do hospital. As assinaturas em relação ao termo de determinação. Eu trouxe aqui rapidamente quem é que pode assinar, né? Isso aqui está falando do decreto novamente. Quando ele fala da morte encefálica e diz que isso vem ao nosso CFM, os critérios que devam ser estabelecidos, ele também diz que os médicos participantes do processo devem estar especificamente capacitados e não poderão ser integrantes das equipes de retirada e transplante. Então, portanto, só quem pode assinar é quem estiver especificamente capacitado. Aqui a gente
já falou disso, né? Mas a gente precisa que ele tenha uma certa experiência, que está colocada dentro da resolução, no seu manual, e que, preferencialmente, ele seja de uma dessas especialidades. Mas, na impossibilidade de que a especialidade esteja disponível, ele poderá, sim, ser concluído por outro médico especificamente capacitado. Também o exame complementar demanda que seja um especialista a fazer a certificação. E aqui a gente vê um parecer que fala da questão do envolvimento das pessoas que trabalham com procura e doação de órgãos. Então, no entender do Conselho, expresso nesse parecer, se é sempre preferível que as pessoas que trabalhem na procura não se envolvam no diagnóstico, mas não é vedado que isso possa ser feito na ausência de outro profissional capacitado. Ainda na questão da assinatura, a equipe toda que determinou a morte deve assinar o termo, e a gente deve ter esse termo expresso em duas vias. Um vai ficar no prontuário legal do paciente, e o outro deve ser encaminhado à central de transplantes. Normalmente isso acontece por via eletrônica ou fax, enfim, mas deve haver uma cópia firmada, né, dentro da central também. E no caso de morte externa, uma cópia também deve acompanhar aquela declaração que a gente falou anteriormente. Obrigada, gente. Rapidamente era isso. Eu acho que a gente vai ter tempo para discutir depois. Agradeço a brevidade, a concisão e a clareza de suas 3 apresentações. Eu pediria agora que o Dr. Luiz Antônio Sardinha fizesse as suas 2 apresentações, os 2 temas, que é médico residente e a determinação da morte encefálica, e o segundo é encefalopatia hipóxica isquêmica e TC de crânio normal. Boa tarde a todos. Agradecer ao convite ao Conselho Federal de Medicina, na pessoa do Ideraldo, agradecer de poder estar participando dessa mesa. O que eu vou falar é bem rápido, sobre residência médica e diagnóstico de morte encefálica. O que a gente tem? Primeiro, a criação da residência médica, né? É uma modalidade de ensino de pós-graduação destinado a médicos, sob a forma de curso de especialização. Então, só isso daí já mostra que existe uma regulamentação da atividade do médico dentro disso. É cumprido integralmente dentro de uma determinada especialidade e confere o título de especialista. Só pode ser empregados em programas que sejam credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. O que a gente teve ultimamente foi uma abertura, às vezes, de maneira exagerada, das vagas de residência médica. Alguns locais, infelizmente, não cumprem isso, mas não é o nosso objetivo aqui. Quando a gente avalia residência médica em neurocirurgia, por exemplo, da competência ao término do R1, é muito claro no item 3 que, ao término do R1 em neurocirurgia, realizar a anamnese, exame físico e neurológico e estabelecer o diagnóstico clínico do paciente em morte cefálica. Essa caracterização fica bem assim, no primeiro ano de neurocirurgia, ao final ele tem que estar capacitado para fazer o diagnóstico de morte cefálica. Da Academia Brasileira de Neurologia, nós tiramos que o médico, né, ao fazer o primeiro ano de residência de neurologia, deve estar apto ao último ponto, né? O terceiro ponto, definir o diagnóstico, estabelecer diagnósticos diferenciais, propor e orientar a investigação necessária à confirmação diagnóstica, que eu mostro aí que tem realmente uma formação em cima disso, uma habilidade, uma competência a ser desenvolvida no primeiro ano. Mas o que a gente tem realmente, né? Se o residente pode dar o diagnóstico de morte encefálica e atuar assinando o termo de declaração de morte cefálica. Puxando uma consulta feita em 2017, vejam que foi em novembro de 2017, quer dizer, antes da saída da nova resolução, em que é colocado, né, que a determinação da morte encefálica pode ser realizada pelo médico residente sob supervisão do preceptor ou equivalente, inclusive para os residentes em neurologia, neurocirurgia ou neurologia pediátrica. Isso daí é pela resolução 1480,
de 97. 21 dias depois, sai a nova resolução que diz que na equipe médica, nenhum médico pode responsável por realizar procedimentos, poderá participar da equipe de retirada e transplantes, que isso é fundamental, há um conflito que não deve ser. E, no último ponto aqui, que é importante, o que é um médico capacitado? Ele tem que ter um mínimo de 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma. Então, aí é o diferencial para o médico residente. O médico residente, no primeiro ano de residência médica, ele vai ficar 1 ano, dependendo da especialidade que ele está fazendo, para ter experiência em paciente em coma. Isso a gente vê em alguns hospitais universitários, em que chega em abril, o colega está no segundo mês de residência em neurologia, e, infelizmente, ele é colocado para fazer um diagnóstico de morte cefálica. Ou mesmo, segundo mês de unidade de terapia intensiva, e ele está discutindo a abertura de um protocolo de morte cefálica e fazendo o diagnóstico de morte cefálica. Então, ele pode realizar os testes clínicos para o diagnóstico de morte cefálica, sob supervisão, após o 2º ano de sua formação, sempre sob supervisão do médico assistente. O R1 da neurologia, o R1 da neurocirurgia, o R1 da emergência, o R1 da unidade de terapia intensiva, que está há 3 meses, 4 meses na sua formação de especialista, ele não preenche o primeiro pré-requisito, que é ter 1 ano de experiência nos cuidados de paciente em coma. Isso é fundamental para a gente entender. Ele pode participar do exame, tá certo? Ele não vai assinar o termo de declaração. Ele não pode assinar o termo de declaração. Ele não tem 1 ano. Ele não preenche o pré-requisito mínimo de capacitação de um médico para fazer o diagnóstico de morte cefálica. Ah, mas e lá no hospital, como é que a gente faz? O R1 participa, faça-se um livro negro, o famoso livro negro, que todo mundo tem nas unidades, o nome do paciente, o dia, a hora, o assistente que acompanhou e o nome do residente. Ele está fazendo a sua capacitação. Mas ele não pode assinar no R1 com 2, 3 meses, 4 meses de experiência de fazer o diagnóstico de morte cefálica e ser responsável pela assinatura. Se a gente está trabalhando com segurança no diagnóstico de morte do cidadão brasileiro, a gente não pode ter flexibilidade nas situações. Então, a colocação é essa, em cima disso, do médico residente. Vamos para o próximo, por favor, sobre encefalopatia. Por que a gente fala isso? A gente fala isso porque a gente está dentro de hospital-escola ou perto de alguns locais em que o residente faz atuação nos atendimentos de urgência, emergência, unidade de terapia intensiva, e você chega, o colega, em abril, maio, tem 2 meses, ele assina o termo de declaração de morte cefálica, e você tem que falar para ele que ele não pode. Encefalopatia hipóxico isquêmica e morte encefálica. Isso é uma situação de alguns conflitos, né? O processo de interrupção generalizada da circulação sanguínea encefálica, as principais causas são parada cardíaca, hipotensão severa e choque. E aqui eu faço minhas palavras do professor Piva, os grandes trabalhos sobre encefalopatia hipóxica são em crianças mesmo, né? Ou neonatais, ou mesmo em situações de afogamento, ou algumas outras situações de engasgos que a gente tem bastante. Na região de Campinas a gente tem uma experiência razoável, principalmente em afogamento, que é uma coisa absurda, infelizmente a gente tem. As definições de alguns termos pela Sociedade Americana de Pediatria sobre asfixia neonatal, encefalopatia hipóxico-isquêmica, né, com dados objetivos que confirmam o mecanismo hipóxico-isquêmico, e a lesão cerebral hipóxico-isquêmica, que é uma lesão cerebral decorrente da exposição à hipóxia e ou isquemia, evidenciada por meios bioquímicos, eletrofisiológicos e de neuroimagem. Isso é fundamental, porque quando a gente fala da lesão, da causa do coma do paciente, é uma lesão cerebral hipóxico-isquêmica que foi confirmada com o exame de neuroimagem. Há uma diferença nisso daí. Então, quando a discussão que vai ter depois sobre alguns casos de lesão hipóxico-isquêmica, é a gente entender que é uma lesão cerebral confirmada, né, evidenciada por neuroimagem. Está feito, por aí. Então, a grande colocação é uma lesão cerebral hipóxico-isquêmica responsável por isso daí.
Dos pré-requisitos que a gente, assim, é o grande diferencial nas encefalopatia hipóxico-isquêmica é a causa primária do quadro, você aguardar um período mínimo de 24 horas após a parada cardiorrespiratória ou reaquecimento da hipotermia terapêutica que foi feito no paciente. Mas a colocação de 24 horas é importante. Por quê? Porque você pode ter, no início, já uma lesão estrutural bem evidenciada, em que você tem apagamento de sulcos, não há diferenciação córtico-subcortical, você não vê ventrículos nem nada, ou, às vezes, você tem uma dissociação entre o quadro clínico e o radiológico. Um Glasgow de 3, mas as lesões encontradas não são compatíveis, né? Então, o que a gente tem, geralmente, é essa situação. Paciente vítima de PCR sem etiologia definida, que após o RCP, efetiva controlado ou não, se abre o protocolo ou não e faz uma discussão em cima disso. Vai ter uma outra discussão. O que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, olha. Essa lesão pode ser a inicial, na entrada de uma lesão encefalopatia, uma hipóxico-isquêmica, praticamente normal, 24 horas depois e 36 horas depois. Então, às vezes, você tem uma lesão hipóxico-isquêmica evidenciada por um exame radiológico inicial normal. E você não pode abrir um protocolo em cima disso daí. Tá certo? Essa já é uma lesão mais estruturada, ou é esse ponto em que você tem já uma lesão bem feita. Então, os casos de encefalopatia hipóxico-isquêmica, ou que eu passaria a dizer de uma lesão hipóxico-isquêmica evidenciada por neuroimagem, deverão ser sempre avaliados cuidadosamente. Se é um processo que a gente não precisa ter pressa, é no diagnóstico de morte cefálica. Mas é fundamental que a gente tenha segurança. Ninguém pode fazer diagnóstico de morte cefálica apressadamente. Ninguém tem pressa para morrer. Fiquem tranquilos, todos nós vamos, sem dúvida nenhuma. Dúvidas sobre a causa do coma ou etiologia para a parada, não tem problema. Você encaminha ao SVO e ao IML não prejudica de você fazer, ou não te impede de fazer o diagnóstico de morte cefálica. Só isso, muito obrigado. Também agradeço a sua clareza e ter se mantido dentro do tempo programado. Enfim, a última apresentação de hoje é pelo Dr. Venâncio Pereira Dantas Filho, né, de hoje, nesta miscelânea, não é? Que falará sobre a complexidade em informar o diagnóstico de morte encefálica. O senhor tem um tempo um pouquinho maior. Maior? Minutos. Como todos os colegas que me precederam economizaram bastante, eu já estava preparado para economizar também. A gente vai deixar mais tempo também para discussão. Eu quero agradecer mais uma vez estar presente aqui, essa honra que é estar aqui com vocês, discutindo, dizer que participar dessa Câmara Técnica durante alguns anos foi um motivo de muita aprendizagem, de muita evolução para a gente, e me colocaram também essa função de comentar alguma coisa sobre a complexidade e informação no diagnóstico de morte cefálica. Como as pessoas que já me precederam aqui já demonstraram, complexidade é aquilo que os plexos vão se ajuntando, ou seja, o plexo já são fios que se trançam. Complexos são vários plexos que se trançam. Então, é sempre um desafio aqui para a gente, a partir de um conceito, uma ideia, de que a morte do ser humano começa pelo encéfalo, isso é um conceito, uma ideia, a gente evoluir e ir discutindo e tentando buscar, não uma unanimidade, porque unanimidade nunca vai haver, mas um consenso com relação ao diagnóstico de morte cefálica e depois com relação à comunicação, à conversa sobre essa situação. Mais uma vez eu vou ler alguma coisa aqui, eu peço paciência dos senhores, mas para ser bem objetivo eu vou acompanhar aqui a leitura, para a gente ver como é que está escrito lá na nossa declaração. Termo de declaração de morte cefálica, já foi comentado aqui também, mas a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes, a Organização de Procura de Órgãos ou a Central Estadual de Transplantes deverão ser obrigatoriamente comunicadas nas seguintes situações. Possível morte encefálica, início do procedimento de determinação de morte cefálica, após a constatação de provável morte cefálica, ou seja, o primeiro exame clínico e teste de apneia compatíveis, e após a confirmação da morte encefálica, que é o término da determinação com o segundo exame clínico e exame complementar confirmatórios. Então, a gente está falando aqui já de uma obrigação de notificação
desse tipo de procedimento. Então, nós temos que ter essa capacidade de conhecer o que nos motiva legalmente, né, para já dar início na questão da comunicação da morte encefálica. Nos anexos, nós temos alguma coisa sobre a comunicação aos familiares ou responsáveis legais. Os familiares do paciente ou seu responsável legal deverão ser adequadamente esclarecidos de forma clara e inequívoca sobre a situação crítica do paciente, o significado da morte encefálica, o modo de determiná-la e também sobre os resultados de cada uma das etapas de sua determinação. Esse esclarecimento é de responsabilidade da equipe médica assistente do paciente ou, na sua impossibilidade, da equipe de determinação da morte encefálica. Então, está bastante claro aqui para a gente que a capacitação é fundamental, o conhecimento técnico, inclusive o conhecimento legal e jurídico, mas principalmente a questão ética da comunicação razoável, mais do que informação, mas esclarecimento realmente da família e dos representantes legais do paciente. A equipe médica responsável pelo tratamento do paciente deve ser a primeira a lidar com esse assunto, inclusive notificando para a central de captação de órgãos da instituição, e a equipe de transplante vai depois entrar no seu devido momento para a possibilidade de haver e de se configurar essa doação de órgãos. Ainda no anexo tem alguma coisa que a gente pode ressaltar aqui, a respeito de que será admitida a presença de médico de confiança da família do paciente para acompanhar os procedimentos de determinação de morte cefálica, desde que a demora no comparecimento desse profissional não inviabilize o diagnóstico. Os contatos com o médico escolhido serão de responsabilidade dos familiares ou do responsável legal. O profissional indicado deverá comparecer nos horários estabelecidos pela equipe de determinação de morte cefálica, e a decisão quanto à doação de órgãos somente deverá ser solicitada aos familiares ou responsáveis legais do paciente após o diagnóstico de morte cefálica e comunicação da situação a eles. Isso é uma questão interessante porque aumenta a confiabilidade do processo, um médico de confiança da família, mas que deve ser também dentro de uma razoabilidade de praticabilidade a presença desse profissional para acompanhar o procedimento de morte cefálica, o diagnóstico. Então, para encerrar, tentar fazer uma visão geral aqui. Ó. Capacitação, que a gente já comentou bastante, inclusive dos residentes, o professor Sardinha comentou, tudo mais. A capacitação nos dá fundamentação teórica e segurança, primeiro para o próprio profissional, em fazer o procedimento, em ter tranquilidade naquilo que está fazendo. Depois, favorece o esclarecimento dos familiares e responsáveis do paciente. Com isso, aparece um vínculo, que a gente chama o vínculo relacional da relação médico-paciente, médico-familiar. Somente a partir disso é que a gente vai realmente poder ajudar na resolução dessa questão do falecimento de um ser humano. É interessante que a gente fala, quando muitas vezes a gente vivencia que famílias que doam órgãos acabam vendo sentido na morte daquela pessoa quando doam os seus órgãos. Então a gente precisa possibilitar, o Joel já comentou aqui hoje, que isso é um direito das famílias, mas também possibilitar para eles que tenham reconhecido essa possibilidade de dar sentido na morte das pessoas. E a nossa comunicação é fundamental para isso. Muito obrigado. Isso, doutor Venâncio, que usou menos do que o tempo a ele destinado.